Fala galera, graça e paz, meu nome é Sara e vamos a mais um estudo dos jovens. Bom, no estudo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa identidade, mais especificamente sobre a identidade cristã. E nós vamos ter como plano de fundo a história de Ruth e Noemi. Aí você deve estar se perguntando, a história de Ruth e Noemi, a minha identidade? Calma, a gente vai entender tudo isso bem melhor. Para começar, a gente vai fazer uma oração. Peço que você, se for possível, abaixe sua cabeça, feche seus olhos e fale com Deus. Peça para que Ele abra o seu coração e que, se for da vontade dEle, essa palavra fale com você. Querido Deus, obrigada, Pai, por mais um dia, por mais esse estudo. Obrigada pela Tua palavra, pela história de Ruth e Noemi. Nós agradecemos por quem elas foram, pelo exemplo e por tudo que o Senhor fez na vida delas, Pai, que hoje para nós é tão importante, Deus, e que serve para nós também tirarmos lições. Pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a entender a Tua mensagem, o que o Senhor quer falar conosco através da história de Ruth e Noemi, Deus. Em nome de Jesus, amém. Então vamos começar, e como eu falei, a gente vai ter hoje base na história de Ruth e Noemi. E para começar, eu já convido você a ler o livro de Ruth. É um livro bem curtinho, tem apenas 4 capítulos e fica depois de Juízes. Fica depois de Juízes e antes de 1 Samuel. E é muito interessante, né? Uma história que a gente pode tirar lições, aprendizados. E é uma história de obediência, cumplicidade e de amor também. Então convido você a ler o livro de Ruth para poder estar entendendo melhor o nosso estudo de hoje, mas não tem problema se você não leu, se você não conhece. Eu vou tentar resumir rapidinho a história de Ruth e Noemi, tudo bem? Na cidade de Belém existia um casal, que era Noemi e Elimeleque. Por algum motivo que a Bíblia não conta, Noemi e Elimeleque se mudaram de Belém para a cidade de Moabe. Eles tinham 2 filhos também, e os seus 2 filhos se casaram com mulheres moabitas, né, com mulheres estrangeiras. Passado algum tempo, o Elimeleque vem a falecer e, passado mais algum tempo, os seus 2 filhos também vêm a falecer. Ou seja, ficaram 3 viúvas, né? A Noemi e as viúvas de seus 2 filhos, que no caso era Ruth e Orfa. Bom, a Noemi, ela pede às suas noras que voltem para suas famílias, que voltem à vida delas, né, voltem ao seu povo, e elas de início se recusam, mas ela insiste, então sua nora Orfa decide retornar para sua casa e para sua família, mas a sua nora Ruth insiste e diz que não vai abandonar Noemi. E depois disso, a história se desenrola e a gente pode ver que é uma história de muita cumplicidade entre as duas, de obediência e que geram muitas bênçãos na vida das duas depois. Mas de início, eu quero ressaltar a parte onde a Ruth fala para Noemi, para ela não insistir com ela, que ela deixe ela. Ela fala, eu vou ficar com você até o final, aonde você for eu irei, aonde você morar eu vou morar, o seu Deus será o meu Deus. E essa parte, ela está aqui no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 16. Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, será que alguém falaria isso pra gente? Como nós temos agido com as outras pessoas? Será que alguém chegaria em você hoje, você se dá a confiança para alguém falar isso pra você? É claro que o contexto era outro, ela era nora, né, da Noemi, mas vamos pensar no nosso gênio, como a gente tem agido com as outras pessoas. Às vezes a gente lê isso, mas a gente pensa, para alguém falar isso para outra pessoa, quer dizer que ela era muito confiável e sabe, digna de muita confiança e de abertura para que ela falasse isso. Então, isso me levou a pensar no meu jeito mesmo, no meu gênio,
E eu acho que deve levar a gente a pensar nisso, né? Não insista comigo para que te deixe, que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. Será que se ela fosse uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa, sabe, complicada, ela falaria isso para sua sogra? Eu acredito que não, né? Ela resolveu acompanhar a Noemi e foi isso que ela fez. Desde aqui até depois, ela obedeceu, seguiu suas ordens, seus conselhos e ela foi muito abençoada com isso. E acho que a gente tem um pensamento assim, eu nasci assim, vou viver assim, cresci assim, vou viver assim, né? Como a gente costuma falar aqui. Mas será que Jesus pensa que é assim que nós devemos agir? Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 11, versículo 29, na parte B. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Será que a gente tem sido manso e humilde de coração? Será que o nosso jeito tem aproximado as pessoas ou afastado elas de nós? É bom a gente pensar nisso, porque as nossas atitudes, elas influenciam muito na forma com que as pessoas nos veem. E é bem importante a gente pensar que, além das pessoas estar nos vendo, nós temos Deus que está sempre nos acompanhando. Então, vamos ficar atentos, né, quanto às nossas atitudes. Vamos ver se somos pessoas dignas de confiança, né? Às vezes uma pessoa tem alguma coisa para falar para você ou uma coisa que ela tá meio sem jeito de conversar com outras pessoas. Será que você é uma pessoa confiável para ela, sabe, se dar uma abertura? Então, é claro que cada um tem seu jeito, mas vamos tentar pensar nisso de uma forma que nos incentive a sermos pessoas mais confiáveis e melhores para se dar a abertura de, sabe, ter um relacionamento conosco mesmo. E pensando nessas atitudes, no nosso modo de agir, acho que vem o nosso primeiro pensamento, na verdade a nossa primeira lição dessa história, um tópico onde a gente vai tirar alguns aspectos e algumas características que tem a ver com a nossa identidade, principalmente com a nossa identidade cristã, que é o nosso testemunho. Um dos maiores exemplos para nós cristãos é Paulo. Paulo, ele fala que o seu testemunho serviu de exemplo para toda a guarda pretoriana e serve até hoje para nós, né? Os seus livros, os seus ensinamentos, as suas lições ficaram. E é muito interessante porque ele tinha um testemunho verdadeiro, né? Onde ele não só ali falava, mas ele vivia as suas atitudes, né? E aqui no livro de Ruth, né? A gente está vendo a história de Ruth e Noemi. E olha que interessante, como eu falei, a Ruth, ela acompanha a Noemi para onde ela for e ela ali recebe conselhos e ela obedece e tudo mais. Olha que maravilhoso, no capítulo 2, versículo 11, o que Boaz diz a Ruth. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas veio buscar refúgio. Olha onde seu testemunho chegou até a Boaz, que é um homem que depois de toda a situação que ela passa com sua sogra, ela volta para a terra de Belém e vai colher espigas no campo de Boaz. Então, Boaz fica sabendo do seu testemunho com a sua sogra e olha que maravilhoso, ele fala que ouviu falar de tudo com que a Ruth fez por ela e sua sogra e como deixou sua mãe, seu pai, sua terra natal para viver com sua sogra, né? Que testemunho bonito, ela ficou ali com sua sogra e ajudou a ela. Então, ele fala depois que o Senhor lhe retribua tudo que você tem feito, né? E ele retribui realmente depois, e ela é muito abençoada, porque o seu testemunho é verdadeiro, é um testemunho de ajuda, né? Ela ajuda ali sua sogra e elas vivem uma história muito, muito bonita depois de se ver. Então ela tinha um testemunho verdadeiro, que é uma coisa que nós precisamos ter também, né? Não somente a falar e tudo mais, mas agir mesmo de acordo com o que a gente acredita, vamos dizer assim. E é muito importante isso, porque a nossa identidade está muito ligada ao nosso testemunho. Então, temos que tomar cuidado muitas vezes com o que a gente fala, com o que a gente interage, sabe? Com o que a gente está fazendo, porque é de extrema importância que tenhamos em mente que devemos sempre seguir o nosso maior modelo e líder, que é Jesus Cristo, né?
que se entregou por nós e veio aqui no mundo, deu sua vida por nós. E é o nosso maior exemplo, né, de cristão, de pessoa, de tudo que podemos ter, né? Se você não conhece a Jesus, se você está vendo esse estudo e não conhece a história de Jesus, não conhece o que Jesus fez por você, eu te animo, te convido para ler mais a Bíblia, para buscar estar perto do Senhor. Se tiver alguma dúvida, pode falar com a gente aqui nos comentários e tudo mais. Mas o Senhor, Ele tem planos maravilhosos para você, para mim, para todos nós. E Ele é o nosso maior exemplo de testemunho, uma pessoa que nós devemos seguir. E a nossa segunda lição no livro de Ruth, que é muito interessante, uma característica muito interessante da nossa identidade, é confiar e não se render. Bom, quem nunca não, é meio difícil falar isso, mas acredito que a maioria de nós já ouviu da nossa mãe, alguma pessoa próxima, aquela frase: gente, já entreguei tudo na mão de Deus, né? Tá na mão de Deus. E realmente tem algumas coisas que são complicadas, né? A gente costuma entregar a Deus mesmo, claro, existem essas situações, mas é interessante a gente ver no livro de Ruth que a vida dela e de sua sogra, elas estavam passando por uma situação complicada e mesmo assim elas confiaram no Senhor e não se renderam diante da situação. Elas passaram por uma época muito difícil ali em Belém de Judá, mas mesmo assim a Ruth, ela vai colher espigas, né? E não se deixando levar pela dificuldade que ela estava passando, ela vai ali colher espigas e sustenta assim a ela e a sua sogra, não se rende diante da situação. É interessante a gente pensar que existem situações que vão ser desafiadoras para nós, mas que é importante a gente não se render diante delas, né? É importante a gente ter em mente que a gente tem Deus ao nosso lado e temos o Senhor Jesus Cristo para o que a gente precisar, né? O rei Davi, ele é um grande exemplo de confiança em Deus, confiança no Senhor. E ele diz ali no livro de Salmos, capítulo 16, versículo 1: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ele, aqui é só um exemplo, mas quem lê Salmos vê que ele tem uma confiança em Deus. Ele fala: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente nas angústias, em outras partes. Ele tinha uma confiança em Deus que, mesmo diante de toda a situação ali que Davi passava com o rei Saul, passava com sua vida, ele acreditava que Deus era o seu refúgio, sua fortaleza. E precisamos ter isso em mente também. Claro que existem situações em nossas vidas muito complicadas, em que precisamos entregar a Deus, mas temos que ter em mente que não devemos desistir, né? Em meio às situações, em meio aos problemas que vamos ter na nossa vida, né? E isso é para tudo, é para um sonho, é para algo que você quer realizar, uma realização pessoal e também, por que não, para o pecado, né? Às vezes a gente acha que a gente tem um pecado muito difícil da gente vencer, uma coisa complicada que a gente acredita que a gente não vai dar conta, né? A gente sempre acaba caindo naquilo e a gente tem que ter certeza que Deus já enviou seu Filho que venceu todos os pecados. Não existe pecado que Ele não possa vencer, Ele já venceu todos. Então, vamos confiar em Deus e ter certeza que Ele já venceu o seu pecado. E você é muito capaz de falar não ao pecado e recusá-lo, né? Jesus já veio aqui, já fez a obra, seu pecado já está vencido. Basta você confiar nele. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 5:20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Superabundou a graça. Tem muito mais graça do que pecado. Então, basta a gente confiar e não se render em frente às situações e em frente ao nosso pecado também, que muitas vezes a gente acha que é tão difícil, aquilo é tão grande, tão desafiador, a gente não vai conseguir. Jesus fala: você consegue, porque Ele já venceu aquilo. Basta você confiar e se entregar a Ele. Bom, e terceiro e último tópico que a gente tem para aprender hoje sobre a vida de Ruth e que tem também a ver com a nossa identidade é a obediência, né? Voltando para a história de Ruth, de tudo que elas viveram, além de toda a cumplicidade que Ruth tinha com sua sogra Noemi, a Noemi dá algumas instruções a Ruth, né? Essas instruções estão em Ruth, capítulo 3, versículo 3, né? Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa, desça para a eira, não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar
em que ele se deitar, então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. São algumas instruções que a Noemi dá a Ruth para como agir com Boaz durante uma festa que Boaz dá. E o mais interessante está aqui no capítulo 3, versículo 5. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Ela foi obediente à sua sogra e fez tudo assim como ela disse, seguiu todas as instruções dela. E isso depois trouxe muitas bênçãos à vida de Ruth, à vida da sua família e toda a sua genealogia depois. Se a gente vê aqui, bem no finalzinho do livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 18, está trazendo a genealogia de Davi. Porque Ruth foi mãe de Obed, Obed veio a ser pai de Jessé e Jessé pai de Davi. E se a gente for seguindo, né, e se a gente analisar em Mateus 1, versículo 1, vamos ver que da genealogia de Davi veio Jesus, né? Então, que bênção foi para ela obedecer o conselho da sua sogra e seguir tudo aquilo que ela estava pedindo, né? Estava ordenando ali. E isso só acarretou bênçãos a ela, né? A obediência é muito importante. E isso para nós também. A nossa obediência a Deus, ela tem que ser uma coisa que tem que estar como prioridade na nossa mente. Nós temos que ter em mente que tudo que o Senhor planeja para nós é bom, perfeito e agradável e que cabe a nós obedecê-lo. É claro que com algumas situações que a gente vai passar, não vai ser fácil, a gente vai querer fazer a nossa vontade, mas devemos ter em mente que a vontade de Deus sempre é melhor do que a nossa e que é necessário obedecê-lo, mesmo que muitas vezes isso custe alguma coisa que para nós é importante. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a nós. E mesmo que esse pensamento seja difícil, Deus tem o melhor para a gente e a gente deve confiar nele. Olha o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 10, versículo 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais do que pardais. Então, Deus fala aqui para nós claramente, nós valemos muito mais do que pardais e os pardais, até Deus se importa com os pardais, por que Ele não se importaria com a gente, né? Nós somos muito importantes e valiosos para Deus e a sua vontade para nós sempre é perfeita, boa e agradável. E precisamos acreditar nisso e obedecer aos seus mandamentos, às suas ordens, aos seus estatutos, que é a sua palavra. E falando disso com toda certeza, muitas vezes não é fácil mudar o nosso pensamento, o nosso pensamento diante de alguma situação, algum assunto, mas precisamos ver o que Deus pensa sobre aquilo, nos preocupar com como o Senhor vê aquilo, né? Se você tiver dúvida, basta você pensar, né? Aquilo, em seus passos, o que faria Jesus, né? Será que Jesus assistiria aquilo com você? Será que Ele falaria de certa forma com aquela pessoa assim como você fala? Né? Será que Ele veria as coisas que você vê? Então, é extremamente importante que a gente pense o que Jesus faria nessa situação. Se a gente pensar assim, vai ser bem mais fácil para a gente saber o que é certo ou não de se fazer. A nossa obediência, ela está diretamente ligada às consequências dos nossos atos, né? E eles podem ser bons ou ruins também, dependendo daquilo que você escolheu. Então, pensando nessa característica que é a obediência, que é bem importante para a nossa identidade cristã, vamos pensar se estamos obedecendo mais à nossa carne, se estamos obedecendo mais a Jesus. É claro que não é fácil. O nosso Senhor Jesus Cristo nunca falou que seria fácil segui-lo, que seria fácil andar de acordo com os seus estatutos, seus preceitos. Mas é interessante a gente pensar porque a nossa identidade precisa transparecer aquilo que a gente acredita. Se a gente fala que acredita em Jesus, acredita na Bíblia, é importante a gente refletir isso para o mundo. E eu tenho certeza que é isso que Jesus quer que nós façamos, né? Quer que estejamos aqui na Terra para passar os seus ensinamentos, as suas lições. Ele mesmo disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E é isso que nós devemos ter em mente e buscar seguir seus conselhos, seus passos e tudo aquilo que Ele deixou aqui para nós de legado e de ensinamento com a sua palavra também. E mais uma vez, eu te convido, se você não conhece Jesus, não conhece a sua palavra, o que Ele fez por você,
eu convido você a ler a Bíblia, a entender melhor o que o Senhor fez por você, fez por mim, né? Fez por todo mundo, que foi o seu sacrifício, a sua entrega. E o Senhor, Ele está do meu lado, do seu lado, para te ajudar em qualquer situação, né? Para dar ânimo quando você estiver desanimado, alguma coisa do tipo. E confie nele se você tiver alguma dúvida. Deixa aqui para nós no comentário. Você é nosso convidado também para assistir aos nossos cultos que acontecem aos domingos, aqui pelo YouTube também, né, por conta da pandemia, às 19 horas. E, mais uma vez, como eu disse, se tiver alguma dúvida, escreva para nós nos comentários. E, para finalizar, eu vou fazer uma oração e convido você, mais uma vez, a, se for possível, abaixar sua cabeça, fechar o seu olho e falar com Deus agora. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela história de Ruth e Noemi, uma história de obediência, de cumplicidade, de amor. É uma história em que o Senhor foi honrado na vida de Ruth, na vida de Noemi. Obrigada, Deus, por elas terem sido suas servas e terem obedecido, Deus, aos teus preceitos, aos teus mandamentos. Obrigada por tudo que aprendemos hoje. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a nossa vida, a nossa semana. E aí, que possamos ter em mente, Pai, que o Senhor está conosco sempre para nos ajudar mediante qualquer situação que estivermos passando e que podemos contar sempre com a Tua ajuda, contar contigo, Deus. Obrigada, porque o Senhor está ao nosso lado para nos capacitar, Pai, em qualquer situação. Que o Senhor esteja nos guardando, nos ajudando, Pai, a moldar a nossa identidade conforme o Senhor se agrada, Deus. Obrigada por esse estudo. Entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, Pai, e tudo que fazemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. E por hoje é isso, galera. Ficamos por aqui. Até a próxima.